Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira, dia 20 de março de 2023, semana começando, mas segunda-feira não é porque a semana está começando que tem pouco assunto, muito assunto rolando, muito assunto acontecendo nessa segunda-feira, claro, desde o final de semana, né? Toda aquela situação envolvendo a compra do Credit Suisse pelo UBS e os bancos suíços tendo ali um resgate já provisionado ali pelo Banco Nacional da Suíça. E tem uma questão importante também, que não precisa mais passar pelo aval dos acionistas dos bancos essa incorporação. Interessante que o Credit Suisse avalia o negócio como uma fusão. Já o UBS disse que foi uma compra, que o UBS comprou o Credit Suisse por 3,2 bilhões de dólares. Claro que isso abre muito espaço para a gente falar aqui sobre a crise no sistema bancário, que isso pode trazer de problemas para a economia global e também, claro, para a economia brasileira. Inclusive, mais cedo, agora há pouco, inclusive, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que a exposição dos bancos da zona do euro ao Credit Suisse é de milhões de euros, não de bilhões de euros, como foi dito anteriormente ou como tem sido espalhado aí pelos noticiários. Lagarde disse também, numa entrevista, que toda essa situação envolvendo os bancos lá na Suíça ajudou o Banco Central a elevar em 50 pontos percentuais a taxa de juros na semana passada e não dar tantas sinalizações, porque por ela, se não fosse esse cenário todo, ela já colocaria sinalizações de muito mais aperto monetário nas próximas reuniões. Bom, a gente vai falar sobre isso com o Alan Gani e com o Alexandre Cabral, a gente vai falar também sobre arcabouço fiscal, porque é a pauta do momento aqui no Brasil. Agora há pouco, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a residência oficial, onde teve uma conversa com Arthur Lira. Os parlamentares, tanto Lira quanto Rodrigo Pacheco, eles querem estar por dentro dessa reunião, querem estar por dentro desse tema antes de bater o martelo, antes de ser anunciado pelo presidente Lula. Inclusive, na semana passada, na sexta-feira, a gente estava falando bastante sobre essa reunião de Lula com a equipe econômica, com ministros, com várias pessoas para debater o arcabouço fiscal. E a reunião acabou não dando em muita coisa, porque a ala política, mais uma vez, divergiu da área econômica e esse clima de impasse acabou não deixando prosperar a ideia do arcabouço fiscal. Então, começamos a semana falando mais uma vez sobre essa situação do arcabouço. E tem um ponto importante, o presidente Lula, ele fez o lançamento do Mais Médicos agora há pouco e ele falou sobre toda essa situação. Uma aspa muito importante do Lula, ele falou o seguinte: toda vez que a gente fala num gasto social, aparece alguém da área econômica para dizer que não pode. Ele falou assim, os cursos de economia têm de mudar o que é custo, o que é gasto e o que é investimento. Para Lula não tem nada mais precioso que educar uma nação para que as pessoas não tenham preconceito, por isso que precisa mudar o conceito do que é gasto, o que é investimento. Justamente tudo que é usado para educar o povo é investimento, segundo o presidente Lula. Bom, temos temos outros assuntos, temos fluxo do dinheiro estrangeiro. O estrangeiro pegou o voo a Brasil, pegou passagem aérea R$200 e está indo embora para casa. Está deixando o Brasil. Na última quinta-feira tivemos mais saída de mais 400 milhões de reais e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. Para dar o nosso boa tarde, Cabral e Gani, Alexandre Cabral, Alan Gani, já estão aqui na bancada, já estão aqui para esse nosso bate-papo. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, beleza? Tudo em ordem. E aí, Gani, boa tarde. Boa tarde, Filipão. Tudo certo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Tudo tranquilo até a página 2, porque a semana mal começou e já temos uma série de assuntos repercutindo no mercado financeiro. Basicamente, o que a gente fala é, começando na maior crise que está pegando no mercado, a crise do sistema bancário lá na Suíça, na Europa e também
Daqui a pouco a gente fala de Estados Unidos também, porque o negócio não parece estar muito certo por lá, não. UBS comprou Credit Suisse, basicamente para não colapsar o sistema suíço. E, enfim, o que podemos tirar de conclusões pelo que sabemos até agora? É um movimento bastante enfático, né? Porque não dá para deixar quebrar uma instituição como Credit Suisse. Então o UBS, que inclusive foi resgatado lá pelo Banco Nacional da Suíça em 2008, agora está fazendo a lição de casa. Cabral, e aí, o que você me diz? É curioso que não tinha ninguém para salvar o Credit Suisse, ele era grande demais para ser salvo. O que o UBS fez? Fez um desconto animal no valor do Credit Suisse e conseguiu salvar. Ele fechou sexta-feira 8 bi e saiu por 3 bi e meio, né? Então teve um desconto no final de semana de 4 bi e meio no valor do banco, quer dizer, comprou a 45% do valor. Tem gente que fala que tá tudo à venda, né, Cabral? É só ver o preço direitinho que leva. Aqui tá tudo à venda. Agora aquele famoso, salvou com o Banco Central deles aportando a grana animal, né? Então ele não salvou por pernas próprias, ele vai virar, na verdade, um grande administrador. A grande curiosidade é que esqueleto o BS vai achar lá dentro, né? O que o BS vai achar que o Credit Suisse não reportava anteriormente. Aí que é a droga. E aí, Gani? Não, é isso aí, acho que teria que ter tido alguma saída, inclusive a gente conversou com não lembro se foi em algum portfólio, não lembro, que falou, não, vai ter uma... Alguém vai salvar. Alguém vai salvar. E acertou, né? E acho que foi importante justamente porque se quebra um banco como o Credit, o efeito de credibilidade, expectativa sobre o mercado é muito grande. E aí pode, né, surgir boatos em relação a outros bancos e aí tem uma crise em cadeia. Então achei que foi importante, mas como o Cabral falou, né, porque teve uma linha do Banco Central, né, de acho que compra de dívidas, foi uma forma de empréstimo, né, para viabilizar a operação, né. E vamos ver daqui para frente, mas está tendo muita notícia ruim do setor bancário, né? E lá fora, né? Hoje eu estava lendo bancos regionais nos Estados Unidos, enfim, então talvez não tenha magnitude, né, do que ocorreu em 2008, mas seja uma coisa mais difusa, mais, né, esse pântano assim. Então, mas tem uma coisa que chama atenção, é a velocidade com que reguladores, com que alguns bancos centrais estão correndo para falar da solidez e da liquidez dos bancos. Sim. Né? Por exemplo, fala assim, não, mas o sistema é muito sólido, o sistema... a Yellen e o Jerome Powell falaram, não, o sistema americano é muito sólido, tem uma liquidez boa, tal. Na Europa também, não, é muito sólido e tudo mais, mas a gente vê um movimento que talvez não contrarie, mas que deixe dúvidas em relação sólido, a essa solidez e a essa liquidez. Isso pode, essa divergência de repente, então, o que a gente vê do que o que a gente ouve, pode estar também subsidiando esse mau humor, essa cautela toda? No mercado europeu, sim, até que não. No mercado europeu, você olha para o mercado europeu, ele está de boa em relação. Uma vol do cacete, mas de boa em relação à bolsa. Para mim, o grande problema está no mercado americano. Ali que está a droga. Depois de um pedido que o setor bancário fez ontem. Já podemos no assunto? Gani, você quer falar? Não, eu acho que... eu acho que o grande problema é que todo mundo acreditou que com o acordo, as rodadas de acordo de Basileia, não teria mais problema, você entendeu? E aí, de repente, veio à tona que, mas espera aí, 2 bancos quebraram mesmo com os acordos de Basileia. Mas é que tá, eles estão sem acordo, eles estão aí que tá, com pele abaixo de 250 bi. Aí que todo mundo falou, mas espera aí, esses acordos não foram tão bem implementados assim, né? Não é para todo mundo. Então acho que essa é a grande crise de desconfiança, né, que temos hoje, né? Porque, para os amigos do rei é uma coisa, para quem não é outra. É outra, exatamente. Exatamente. E eu tô acompanhando a França aqui, tá discursando, acho que até o cara que passou em frente ao parlamento. Todo mundo tá falando. A votação até agora nada,
Tá atrasada a votação em 2 horas e 16 minutos. Vai falar até lá, legal é bancada, né? Não fala partido, fala bancada. A bancada dos ecologistas está falando, já teve a bancada de não sei o quê. Mas voltando para os Estados Unidos, que me assustou muito, muito esse final de semana, quando eu estava preparando o 7-10 de hoje, que durante o final de semana, dá a entender que é uma ambima dos bancos médios americanos. Eles chegaram para o FDIC e falaram, FDIC, você poderia se comprometer publicamente, para quem não sabe quem é o FDIC, é a FGC dos Estados Unidos, de nos próximos 2 anos, até março de 25, cobrir de forma integral toda e qualquer instituição que o banco quebre. Mais nada eles querem. Eu parei para pensar, meu irmão, os caras pediram isso. É a mesma coisa que a Ambima chegar para o FGC e falar o seguinte, olha, o banco médio que quebrar no Brasil hoje... Exemplo, não estou dizendo que vai acontecer. Exemplo, não estou dizendo que vai acontecer. Eu vou falar até a palavra exemplo entre os bancos, porque se editar vai ter que ter um trabalho do cacete. Por exemplo. BTG, exemplo. Modal, exemplo. XP, exemplo. BMG, exemplo. BTG vai quebrar? Começa. Pegam só essa tua parte, você se ferra, mano. Exemplo, chegar para o FGC e falar, FGC, se eu quebrar... Você garante integral todo o depósito lá dentro? Meu irmão, isso assim é um desespero enlouquecedor para mim. Como é que o cara faz um pedido desse? Ele chega para o FGC americano e fala, olha, se eu quebrar e o cliente tiver 100 milhões aqui, você paga para ele 100 milhões e não 250 mil? Meu irmão, eu não sei precificar isso. Para mim isso é disparada a pior notícia do final de semana. É os bancos pedindo isso ao FDIC. É a mesma coisa que chegar para o FGC e falar, FGC, se quebrar banco médio no Brasil, não grandão, não Itaú, Bradesco, Santander, mas se quebrar até X patrimônio, você garante integrar o valor que quebrou? Eu não sei se o FDIC tem patrimônio para isso. Isso para mim é um sinal de desespero absurdo, é do tipo, ó, tem muita gente aí para virar água e você ajuda a salvar. Sim. Meu irmão, é muito ruim isso. Não teve retorno, né? Não teve retorno. Pelo menos até hoje, da meio-dia, entrei lá no site do FDIC, tudo tem um artigo escrito pelo Research do BTG, já faz um tempo isso, que na verdade não é um artigo, é uma entrevista com o presidente do FGC. E aí, o FGC, se eu não me engano, garante no total um volume de 50 bi, é o máximo, entendeu? Todo mundo quebrar ao mesmo tempo, ele paga até 50 bi. Ele tem 100 bi de patrimônio. Agora, talvez na época era 50, agora aumentou para 100. Então, não tem dinheiro, né, Pã? Para todo mundo, né? Ilimitado. Eu acho que é importante essa ideia de achar, porque muita gente quando compra renda fixa e pensa no FGC, acredita que é zero risco, entendeu? É lógico, né? Que para ter essa crise sistêmica e quebrar todo mundo é muito difícil. Mas é importante você entender que não é zero risco. Tem uma crise sistêmica que não tem dinheiro para todo mundo, né? Mas uma crise mega sistêmica, eu não sei nem se vai ter BMC, mano. Tem mais nada, né? Não, BMC não sobrevive. BMC sobrevive. Sobrevive, então tá bom. Mas eu quero ver do que a gente vai falar, né? A gente vai falar você vai falar quem quebrou hoje? Hoje quebrou o banco tal, banco tal. Sobrevive. Quebradeira total. Não, mas isso me assustou assim num grau que eu não sei explicar o desespero que deve estar dando desses bancos. Para eles pedirem isso, para o FDIC vir publicamente falar para os próximos 2 anos. Então, se o banco quebrar no meio do ano que vem, tá valendo essa regra. Sim. Que isso, mano? Que isso? Eu acho que tem muita coisa ruim por trás. Não sei se vai explodir ou não, ou se vão salvar. Pô, salvaram lá os 11 bancos americanos, salvaram... First Republic Bank. Cai 27% agora, na nossa tela. Injetaram 30 bi. E cai 27%. Como é que pode isso? Chegaram pros caras, tá salvo aí, vai, toca a vida, continua. Cai 27%. Isso também pode ser uma mistura de mercado perdidaço. Perdido mesmo. Só brasileiro que é perdido? Não, gringo também é perdido. Gringo também tem horas que não sabe o que é destino de mercado. Que banda toca, né? E eu acho que eles estão no meio assim. Só para vocês terem uma ideia, esse banco hoje, a cotação mínima foi 11,5, a máxima 21 dólares.
O Credit Suisse hoje, a mínima foi 90 centavos, a máxima 1,08. Você pega aqui, ó, vamos ver o JP Morgan, que é o banco mais sólido, um dos mais sólidos dos Estados Unidos. Esse já oscilou pequeno, 126 com 129 dólares. Então os bancos menores estão numa oscilação monstra. Isso é incerteza pura. Que aí o mercado vira cassino, deixa de ser investidor, né? Sim. Meu povo, tá fácil não. Ô Cabral, até o Igor falou o seguinte, será que essa história aí não seria para forçar o FDIC a usar a cláusula de requisitar os bancos maiores, aumentar o aporte? Diz que o Fábio comentou num 710 seu aí, mas assim como fez, né, esses 30 bi no First Republic, esses 11 grandes. Pode até ser, porque o que eles descontam por CDB, no caso que eles chamam de CD lá fora, é muito menor do que nós descontamos aqui. A gente desconta mais. Então a gente consegue ter proporcionalmente um caixa mais parrudo na FGC. Mas se der quebradeira generalizada, não aguenta. O pessoal está com dúvidas aqui desse FDIC aí, não sei exatamente. FDIC é o FGC americano. Temos essa informação, mas falaram assim, onde que dá para ver esse patrimônio? O patrimônio eu vi, acho que era 200 bi de dólares. FGC no site da FGC, fgc.org.br. E onde o dinheiro do FDIC fica? Do FDIC eu não sei. Será que fica nas treasuries? Eu não vou mentir, é provável. Eu não vou mentir, eu nunca tinha ouvido falar de FDIC até 10 dias atrás. Eu sabia que tinha, mas nunca tinha parado para procurar. Agora a gente tem que parar para olhar o que é um FDIC. Parar para olhar. Depois do SVB. E o duro que o nome é parecido com o fundo aqui que compra recebíveis, né? Estrutura operações de recebíveis no Brasil, né? Fazer um FDIC. Balanço mensal. Ele tem aplicações financeiras e títulos de valores imobiliários a curto prazo, 96.500, considerando contribuições a receber. Então, resumindo, ativo circulante até 1 ano, 96 bi, ativo circulante acima de 1 ano, 11 bi, totalizando 107 bi de reais o ativo da FGC. 107.913. Último balanço divulgado em novembro de 22. Ele queimou alguma coisa agora com BRK e Portocred, mas também recebeu algo de volta. Não sei se esse net de 107 virou 110, 101, não sei. Último dado de novembro de 22. Alguma coisa ainda deve ter, né? O Luiz Fabiano Neves falou o seguinte, Gani, na semana passada você falou sobre o índice de Basileia para 2 grupos de banco, né? Será que seria devido a esses benefícios que Inter, Nubank, Stone abriram capital na Nasdaq? Putz, eu não sei se... não acho que não foi isso. Eu vou para driblar a Basileia. Acredito que não. Eu acredito que o Nubank, por exemplo, pegando o caso do Nubank, né? Tinha tanto um apelo de inovação, que era um banco muito inovador, e eles conseguiram vender essa ideia meio que globalmente. Eu acredito que eles foram meio ousados, assim, não, para que abrir capital no Brasil? A gente é muito mais do que isso, vamos abrir capital lá fora, acho que a gente tem condições. Ser global, né? Eu acho que é mais por aí. Até porque... isso acho que se aplica mais aos bancos regionais dos Estados Unidos, bancos comunitários, né? Acho que não foi com essa intenção, não. Boa. Na semana passada a gente estava conversando, né, sobre a Lagarde que ia puxar a fila e que talvez teve ali uma conversa com o Jerome Powell e tudo mais. Teve, né? Teve o caso do swap. Sim. Teve. O swap oficializou que eles tiveram conversa. Pode não ter sido a cúpula da cúpula. Agora, mas a mulambada teve o caso do swap que eles anunciaram. Ela sabia da compra do UBS. Pelo swap, sim. Pelo swap que foi explicado esse final de semana, swap não se define assim não, maluco. Não, e certeza. E a decisão de aumentar meio, entendeu? Certeza. Todos sabiam. Então, eu tenho duas questões justamente sobre esses temas aqui. Primeiro do swap. Cabral, essa movimentação, ela ajuda em quê, exatamente, em definir essas regras do swap, no dólar americano, essa o que vem a ser o swap, primeiro.
O swap modelo de explicação do Fed americano é diferente do brasileiro, é uma coisa meio doida. O swap lá significa o seguinte... Deixa eu ver os bancos. Os bancos centrais? Canadá, Inglaterra, Japão, BCE e Suíça. A parada é o seguinte. Se vocês quiserem, tá liberado, completamente liberado, a hora que vocês me quiserem, porque Japão é na madruga, né? Y bilhões, ele não estipulou esse teto de dólares e você me entrega como garantia a sua moeda. Não quero nem juros disso. Você leva dólar, me dá dólar canadense, me dá franco suíço, me dá euro, me dá ien e me dá... esqueci da Inglaterra, meu Deus, branco, rápido. Libra. Você me dá moedas e leva o dólar. Por que isso? Vamos parar para pensar friamente. O cara lá no Japão, sei lá, Samsung é japonesa? Não sei. Honda é japonesa. A Honda ela emite no mercado local em yuan, yuan é China, e vai para o mundo provavelmente emitindo euro-dólar. Se ela emite euro, faz com paridade em dólar. Então, de algum modo, as principais dívidas externas de pessoas jurídicas no mundo é em dólar. Então, se por acaso tiver corrida, deu pau no Japão. Deu problema no Japão e começou a ter corrida na dívida japonesa em dólar, público ou privada. O ien não vai precisar se valorizar ou desvalorizar. Ele já tem dólar o suficiente para entregar. Qual é o problema? O que faz o real valorizar ou desvalorizar sem intervenção do Banco Central? Oferta e demanda. O Banco Central entra nessa história, provém teoricamente a demanda, se não for uma intervenção, se não for mercado especulativo, e o preço baixa. Qual é o problema? Se eu toda hora pegar dinheiro do Banco Central, o mercado vai fazer a seguinte conta: a reserva em dólar do Japão está caindo, a reserva em dólar do Canadá está caindo, a reserva em dólar da Suíça está caindo. Se eu fizer um mega ataque especulativo nessa moeda, essa moeda pode se ferrar. Qual vai ser a função do Fed? Vou chutar um exemplo. Suíça, você tem 100 bilhões de dólares em dólares na sua reserva? Pode ficar tranquilo, você não vai queimar os 100. Se tiver precisar de 110 bi, eu te mando 10 bi e você me entrega franco suíço. Precisa de mais 5 bi, eu te mando 5 bi e você me entrega franco suíço. Então, o que os Estados Unidos fez? Uma coisa que ele fez no começo do Covid, ofereceu ao nosso Banco Central, a gente não utilizou. E ele não faz isso desde 2021, que é linhas diárias para bancos centrais sem cobrar juros, só troca de moeda. Ele faz isso semanal, mas não estava sendo utilizado pelos bancos há muito tempo. Diz que quer dizer, eles acreditam que hoje estava sendo utilizado, ia ser utilizado durante o dia. Esses bancos centrais iam pegar dólar só para ter colchão. Como não envolve juros, é só troca de moeda, facilita a vida deles. E facilita a vida do Fed. Porque senão vira o efeito, a principal moeda do mundo. Tem ataque especulativo em outro lugar, chega lá que pode chegar na inflação, que pode atrapalhar o Fed, pode atrapalhar o FONC e vice-versa. Então é aquele famoso, é custoso para o Fed, mas o efeito prático pode ser benéfico para ele nessa guerra de inflação, o banco quebrando e etc. Explicado. Ô, Gani, aí você comentou essa questão aí de ter combinado, ou pelo menos ter alinhado, né, o Banco Central Europeu nessa elevação aí de meio, né? A Lagarde disse hoje que sem todas essas tensões que estão acontecendo, eles teriam indicado que seria necessário mais aumento. Ela falou que já teria contratado outra de meio. Exatamente. Agora ela falou que vai ver qual é para tomar a decisão. Ou seja, pode ser que eu acho que o Fed vai fazer isso amanhã. Estagnada nos juros justamente por conta dessa situação. E aí o Fed também entra nessa linha, né? E mantém os juros nesse patamar e vê como é que vai ser, como é que vai reagir a inflação, né? Até porque tem o lag lá de 9 meses. Agora, eu acho que o Fed vai de 0,25. Eu acho que ele vai de 0,25, mas não contrata. Eu acho que ele vai fazer igual o BCE. Vai de 0,25, ok, vamos tocar a vida, inflação preocupa pra caramba, mas vamos ver os próximos dados. Ele vai dar desculpa de próximo dado de inflação e etc, mas no fundo ele tá olhando pros bancos locais. Somente depois desse pedido pro FDIC, maluco. Ó, o valor que tiver aqui você paga pros próximos dados, fica tão doido. Tudo maluco. Então eu acho que vem 0,25, mas não contrata nenhuma para frente. Iremos olhar cenários. Pelo visto, esse foi o principal ponto que você está com dúvida ainda, né, Cabral?
esse pedido dos bancos para o FDIC. Não, é desesperador. É do tipo assim, meu Deus do céu, que isso, maluco? Esse é bem problemático mesmo. É infinito. Se o cara imagina que Felipe, não, você é pobre. Se Gani tem lá no banco em Nova York, lá um banco Y, os 100 milhões de dólares dele. Quebra, ele recebe os 100. Não 250. Limpinho. Mas recebe sem juro, né? Isso quem fez o mercado foi o Fed. O Fed fez isso agora com o banco. O FDIC até 250, acima de 250 mil, o Fed bancou. E vai quebrar o banco, vai fechar o banco. Ou alguém vai comprar a massa falida. Agora a ideia deles é tirar isso do Fed e botar pro FDIC. Os caras são malucos. Tem um negócio do Fed, que você bem tocou aí, o Cabral, que o Fed injetou uma grana. Tava vendo uns gráficos do balanço do Fed e a injeção de dinheiro na economia, de uns dias para cá, estava caindo, justamente porque ele está fazendo aquele quantitative tightening, né, de vender títulos, mas nos últimos dias ele começou a dar uma voltinha e subir. Ou seja, o que o Fed estava tentando se desfazer dos títulos, agora parece que ele está, de novo, injetando dinheiro na economia num quantitative easing, né, que voltou. Né? Isso me chamou a atenção porque a gente lembra que, quanto mais o Fed injetou dinheiro na economia, mais contribuiu para um cenário inflacionário. E se agora o Fed está tentando elevar o juro para conter a inflação, desaquecer a economia e tudo mais, se está injetando dinheiro, isso não pode ser um movimento ruim para a economia americana? Depende até a vírgula 2. Por quê? O Fed injetou semana passada 300 bi de dólares no sistema. 150 bi local e 150 bi, metade para o BCE e metade para o Banco do Japão. Só que esses 150 bi não foi o Fed injetando, foram os bancos chegando para o Fed e falou, olha, semanalmente a gente pega contigo de 4,58 a 5,5 tem sido as últimas 3 semanas. Semana passada eles pegaram 152, por quê? Medo para mim de corrida bancária. Não quer dizer que esse dinheiro vai injetar para financiamento de carro, não quer dizer que isso vai para financiamento de imóvel de forma direta. Agora, pegou o dinheiro, vai para a economia. Isso pode ser os bancos, o JP, o Bank of America, o Wells Fargo, o Banco do Gani lá fora, todo mundo fazendo colchão. Se der droga, tiver corrida bancária, eu já tenho a grana. Foi que ele adiantou para o BCE e para o Banco do Japão. Então, isso não quer dizer que agora está indo para crédito imediato. Pode ser, sim, a tua ideia faz sentido, pode ser, se for para crédito, volta a inflação, vai ser uma droga. Ou como pode ser para colchão. Eu, JP Morgan, peguei e estou parado, não vou emprestar para ninguém. O mercado tá uma peruca voa do caramba, deixa eu segurar. Não tive corrida bancária, Fed, toma de volta. Por isso que é importante acompanhar as próximas, desculpa, Gani, as próximas semanas para ver se teve devolução, para ver se for só aquele bumba meu boi da confusão, se vai virar crédito. Isso é a grande dúvida, né? Não, eu que estava te interrompendo, Cabral, desculpa eu. É o seguinte, sabe onde isso aconteceu? Não foi exatamente a mesma situação. Você lembra lá em 2011, quando o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros? Só que lá na ponta não fomentava o crédito, não chegava mais crédito, não tinha taxas menores. Por quê? Porque os bancos estavam mais capitalizados, pegando aquele dinheiro para alguma outra coisa, mas não para fomentar o crédito, né? Aí o governo, na época, justamente para estimular o crédito nos bancos privados, utilizou a Caixa e o Banco do Brasil para diminuir lá na ponta. Então, não necessariamente é um para um, né? Você reduziu a taxa de juros, significa que você aumentou a oferta monetária, obrigatoriamente vai para crédito, né? Entendeu? Então essa é a dúvida do mundo hoje. Se esse dinheiro que pegaram vai ser só para evitar bumba meu boi, a grana tá aqui, ou se vai virar crédito. Se virar crédito, aí o Fed se mata de vez. Não, porque isso acabou chamando a atenção, porque eu falei, mas o gráfico é assim, é uma reta, é um negócio em pé assim. De repente curvou para cima. Agora é um baita... Poxa, se o Fed injetar essa grana e virar dinheiro na mão das pessoas, já era. Todo o esforço que o Fed está fazendo para elevar juro, para reduzir a inflação, não vai conseguir. Vai ter que elevar ainda mais.
E aí é todo aquele processo que vocês falam aqui toda hora, né? Aí a dúvida, porque não foi o Fed injetando. Foram os bancos chegando pro Fed e falou, deu rod, maluco. Me empresta a grana aí que eu tô com medo de corrida bancária. Aí eles emprestaram. Então é fundamental agora acompanhar as próximas semanas para ver se está tendo devolução aos poucos ou não. Boa. É basicamente isso que tínhamos para falar. Agora... Então, muito obrigado. Agora com vocês, com dinheiro. Felipe, fala com quem? Daqui a pouco chega aí. Na verdade, está chegando daqui a pouco. Mas tem uma coisa interessante também, só para a gente encerrar esse assunto, foi que o Warren Buffett está conversando com a equipe econômica do Biden. Eu não vi, não. Nessa história aí de. Eu vi a chamada, bancos. não cheguei a Porque ler. o que Eu não acontece? vi nada. O Warren Buffett está dando dicas para o Biden sobre essa história de quebradeira de bancos. Também tem um monitor ali de aviões, um monte de jatinho circulando Omaha, pousando em Omaha para se consultar com Warren Buffett. Ele que foi e teve uma participação bastante importante na crise de 2008, injetando uma grana no mercado, né? Deixa eu só ver aqui quais são os bancos que ele comprou em 2008. Olha só, em 2008, o Bank of America ganhou uma injeção de capital em 2011, na verdade, depois que suas ações despencaram em meio a perdas vinculadas à crise do subprime de 2008. Buffett também investiu 5 bi no Goldman Sachs, isso em 2008, para fortalecer o banco após a quebra do Lehman Brothers. E aí o Buffett, que sempre fala nunca aposte contra a América, falando, olha, talvez vai ser uma consolidação de bancos mesmo, né? Assim como aconteceu na Suíça, o UBS comprando o Credit Suisse, assim como o Goldman Sachs cresceu depois da crise, o Bank of America cresceu depois da crise, assim como vários outros bancos se consolidam depois da crise, ele está virando um consultor aí, né? Isso é um clássico, né? Em momentos de crise, ocorrer várias fusões, né? Não só em bancos, né? Mas também em grandes empresas, o que é ruim para o mercado, porque isso vai acabar concentrando bancos, o oligopólio, menos concorrência, é ruim para o consumidor, né? Um exemplo clássico brasileiro famoso é Perdigão e Sadia, né? Os dois maiores concorrentes, tipo Itaú e Bradesco se unirem, né? Os dois maiores concorrentes quebraram lá em 2008, um deles, a Perdigão, e virou um grupo só. Não, no caso Sadia. Sadia quebrou, perdão. Eu tô quase comprando Credit Suisse. Eu tenho um Oi, maluco. 95 centavos de dólar. ADR. Quase comprando, só para dizer que eu tenho esse. BDR ou vai comprar lá fora? ADR, lá fora. Lá fora. Porque aí é muito DR, né? Você comprar BDR da ação da Suíça no Brasil, mano. Eu não sei se eu acho ADR ou se é direto. Forte hoje, hein? 4, o BS. O BS? 4 nos Estados Unidos, subindo. Será que é o mesmo que eu tô olhando? Vamos ver que a gente vê agora. 4,73. Porque eu tinha visto logo cedo caindo. Será que é o mesmo? Mas você tá vendo cair pode ter visto cair na Suíça. De Suíça caindo nos Estados Unidos, nesse momento, sobe 4,73. É ele mesmo. Tá subindo. E ele na Suíça já fechou com alta de 1,26. Em um ano, tá bom, hein? É resiliente, porque em um ano ele caiu apenas 0,66. Se pegar um monte de empresa aí nos Estados Unidos, meu amigo, em um ano despencou. Cair só 0,66? E nos últimos 5 anos, Filipão? 5,38%. O BS já valeu 70 francos suíços, tá valendo 17. Isso lá em 2007. Não sei se tem alguma coisa que não atualizaram aqui. Mas tô afim, eu tenho um Oi, maluco, porque eu não tenho Credit Suisse. O coração tá bom então, né, Cabral? Pra querer emoção desse jeito. Uma compra desse igualzinho, mas só que eu não vou gastar $200 nem a pancada. Num dia como hoje, como tá o URA? Eu não vou gastar $200, mas nem a pancada. Vamos lá, URA, nesse momento, está com alta de 0,89%. Estourou, hein, Gani? 19,31. Vixe, agora vai. Agora vai pra onde? Pro inferno, né? Então, mas o que o pessoal tá falando aí que nessa crise toda tá dando bom
É o Bitcoin, né? Tá, Bitcoin tá rasgando, mano. Se bem que agora deu uma leve queda, 27.600 dólares, chegou a 28. Bitcoin agora deve estar Tava 19 esses dias, cara. 19. Porque o pessoal do Bitcoin detesta Banco Central, detesta, né? Quem gosta mesmo de Bitcoin, essa ideia de moeda infinita. É descentralizado. Eles devem estar agora, tá vendo? Não tá sujeito a Banco Central, não tá sujeito a governo. Agora os caras estão lavando a alma. É sério, eu vou comprar Credit Suisse. Deixa eu ver se eu consigo comprar agora Credit Suisse. É o único programa onde o comentarista opera no ar. O Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu tô com a senha aqui. Oi, Americanas, Credit Suisse e IRB. Quem diria, a gente precisa fazer um ETF internacional ruim. Entendeu? Um pobre 11, um Poor 11 lá fora. Só de mico, isso? Impressionante, Cabral, espera sair do ar. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Na volta, enquanto o Cabral compra a Credit Suisse, a gente vai para o intervalo. Na volta, ver se eu consigo. A gente bate mais um papo agora sobre o cenário doméstico. O que está mexendo com as expectativas dos investidores para a gente reabrir a festa dos 100 mil pontos, 100.765 pontos no Ibovespa agora. Quer saber? Continua aqui com a gente. Depois do intervalo, a gente volta. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market nessa segunda-feira, tarde de segunda-feira, dia 20 de março. Um alô aqui pro André Luiz, ele é o Scott, o arbitrador. Sandro Paradinski, a Lilian tá aqui também, falando cuidado, dinheiro não aceita desaforo não. Não aceita mesmo. Ronaldo Pinatti por aqui, Raniel Navegador, Projeto Ao Mais aqui também, Crio, o Alex, o Tecneon, o Uplaw, Pedro Viana, Valdemir
O Valdemir Putin, olha, é irmão. O Blockchain Play por aqui também. O Pedro Viana, o Helder, o MPK tá sempre aqui com a gente. Abração pro MPK, o Takatoshi Dohara. Regis Andrade tá sempre aqui com a gente também. Carlos dos Santos, François Martins, o Caio. O Rubão Dantas falou que tá por aqui, só não gosta de olhar o chat porque é uma agressão aos olhos. Muito erro de português. Puxa vida, hein? Isso aí. Quem mais? Diogo, o Carlos dos Santos e o Rodrigo M. E todo mundo que está aqui. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui. Olha só, hein? Já somos quase 475 mil inscritos. O pessoal está se inscrevendo adoidado, como se não houvesse amanhã. E continuem, hein? Continuem se inscrevendo para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube e, claro, a nossa programação, nossa mensagem chegar a cada vez mais pessoas aqui conosco. Bom, seguindo aqui com a nossa programação, falando com Alan Gani e Alexandre Cabral, justamente cenário doméstico, né? A gente trouxe algumas aspas aqui do presidente Lula, porque o que acontece? Está todo mundo falando do arcabouço fiscal, de novas regras, para que haja gastos mais pensados, para que não haja estouro nas contas públicas, para que haja regras para poder gastar o dinheiro. E o presidente Lula disse hoje o seguinte, falou como é que você vai colocar o gasto com saúde no teto de gastos, por exemplo. Toda vez que a gente fala em gasto social, parece alguém da área econômica para dizer que não pode. E ele falou, cursos de economia tem que mudar. O que é custo, o que é gasto e o que é investimento. Olhando ali para uma questão mais conceitual das faculdades de economia. E aí, claro, né, que temos aqui dois economistas, professores. Eu quero saber a opinião deles, quero saber o que eles nos dizem a respeito dessa questão envolvendo social e investimentos, o que é custo, o que é gasto. Vamos lá, Gani, o que você me diz a respeito disso? Lembrando que o arcabouço fiscal está aí, está na marca do pênalti para ser lançado. Essa semana ainda saberemos o que tem nesse texto. Eu não sei, a pretensão do Lula é algo que me chama tanto a atenção, porque eu sugiro que ele vá falar com o Mankiel, né? Que é um dos maiores vendedores de livros de economia utilizados nas principais universidades nos Estados Unidos, e lá define claramente o que é gasto, o que é investimento, e agora ele querendo ditar, né, o que é a ciência econômica. O Lula vive em negacionismo econômico há muito tempo. O ponto é, se você classificar como gasto, investimento, despesa, o que quer que seja, não vai mudar a realidade. Qual é a realidade? É um dispêndio, é uma saída de caixa. E não tem dinheiro infinito. Este é o ponto. Além do que ele comete um erro, porque saúde e educação é considerado investimento no Brasil. Mas não vai mudar a realidade. Se eu chamar isso de gasto, se eu chamar de investimento e não tiver o dinheiro, não tem o que fazer. Ponto final, né? O grande problema é que não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Pergunta se tem programa social na Argentina, se a população vive bem na Argentina. Não tem. Por quê? Porque não tem responsabilidade fiscal. Tem programa social na Venezuela? Não tem. E a intenção não é lá, olha, aqui nós somos um governo para os pobres, não é esse o discurso do Maduro? Mas a realidade se impõe, porque não há dinheiro. E onde é que há responsabilidade social? Onde é que a classe média vive bem? Né? Onde um pobre é de classe média, comparado a qualquer lugar no mundo? Estados Unidos. Um pobre americano, ele é classe média em qualquer lugar do planeta. Ele tem ar-condicionado, ele tem carro japonês. Mas por quê? Porque o país é rico. E país rico tem algum grau de responsabilidade fiscal. É isso. Assim, eu entendi o raciocínio do Lula, mas ele faltou aula de economia. Por quê? Se você pegar a Austrália faz uma coisa que o mundo deveria fazer. Ela planeja o futuro dela com coisa que a Austrália pensou na vida.
Poxa, eu não sou mega eficiente em produzir chip. Eu estou chutando um exemplo. Então não adianta eu incentivar pessoas para chip que eu não sou mega eficiente. Sou mega eficiente em quê? Eu sou mega eficiente, eu vou chutar, continuo dizendo um exemplo, totalmente chute, em produção de soja. Então significa que a área educacional que possa gerar produção mais eficiente de soja, eu irei bancar. Para mim, esse investimento. Mas é um diferente do investimento e custo quando o país é primeiro muito e é superavitário. É outra história que não é o nosso caso. Então eu entendi o pensamento de Lula, mas ele faltou aula de economia. Então o pensamento dele acaba não sendo prático. E uma coisa que Lula, você poderia fazer um modelo australiano. O que falta para o Brasil? Falta para o Brasil médico? Incentiva medicina. Falta para o Brasil enfermeiro? Incentiva enfermeiro. Pensa que nem a Austrália, que pensa a geração seguinte, o que pode faltar lá e incentiva a educação hoje. E dá para entender o racional dele, mas como ele faltou aula de economia, fica do vazio, né? Boa. Falando sobre o arcabouço fiscal, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou hoje de manhã que o novo arcabouço vai combinar curva de dívida, superávit, controle de gastos públicos. Falou que vai trazer bastante segurança, né? A gente já tinha falado, né, que a própria ministra Simone Tebet disse que vai agradar todo mundo, inclusive ao mercado. Tá todo mundo sinalizando nessa direção, né? O arcabouço fiscal, para mim, tá que nem aquelas lojas da 25 de março. Ou Walmart nos Estados Unidos. Vende navio, vela, chupeta para criança, fralda, chocolate. Tem de tudo dentro dessas lojas da 25, como você vai no Walmart nos Estados Unidos, tem de tudo. Não, Marabras é só móvel, é tipo Armarinhos Fernando. Tá, tem bom. De tudo aqui. O que você quiser tem aqui dentro. Eu acho que vai ser esse negócio. Meu medo é querer agradar todo mundo e não agradar ninguém. Todo mundo falava do mal dela um pouquinho. Tem que esperar sair. Tem que esperar sair. Eu acho que o mercado, ele calibrou, ele já entendeu o seguinte: o mercado gostava do que era antes. Era um freio ao gasto público e um freio que funcionava, né? Não pode gastar mais que a inflação acumulada do ano anterior. É um controle do lado do gasto para reduzir dívida pública, para diminuir déficit primário. Beleza, o mercado gostava disso em sua maioria. Agora, o mercado calibrou as expectativas para ser algo, assim, eu sei que vai ser pior que isso. Duvido que vai ser alguma coisa mais rigorosa do que tinha, certo? Mas como você calibrou para baixo as expectativas, Filipão, então qualquer coisa que esteja no meio do caminho aí, né, que seja pior do que era, mas está acima das suas expectativas, que o mercado já jogou lá para baixo as expectativas, vai ser bem recebido. Então, mas não tem uma percepção, pelo menos pelo que eu entendi aqui, que é o seguinte: tudo bem, a gente tinha um método para poder conter os gastos, que era o teto de gastos, mas como ele foi furado, como ele acabou não segurando a onda, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar para tentar dar essa sustentação. Que vai ser furado. Então, o problema deste país é este, não cumprir as regras. Esse é o problema do país. Porque as regras que até existem, ou existiam até hoje, se elas fossem cumpridas, não precisava nada disso. E o país estaria numa rota bem melhor. Bastaria cumprir regra de superávit primário, bastaria cumprir regra de lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, teto de gasto. Vamos cumprir isso daí sem puxadinhos, né? A única vez que eu acho que mereceu um puxadinho foi durante a pandemia. Só. Nem precatório. Nem PEC dos precatórios mereceu puxadinho. PEC dos precatórios quando ele tá no auge do bombar, mano. Não precisava. Agora, pandemia, tudo bem, mas quantas pandemias o mundo viveu, entendeu? É um evento tão excepcional que daí tudo bem. Agora, todas essas regras foram quebradas ao longo, desde que começaram a ser implementadas. Porque daí quebrou na pandemia, mas vamos, né? Aí virou precatório, aí virou o caminhoneiro. Aí caminhoneiro, né? E lei de responsabilidade fiscal nem se fala quantas vezes elas foram quebradas. Não estou nem falando da que abriu margem para impeachment, estou falando assim ao longo de todos os governos, entendeu? Aí abre lá uma despesa sem ter uma fonte de receita e por aí vai. Esse é o problema, Filipão. Regra tem, é ser cumprida. O engraçado do Brasil é que também tem aquela coisa de
regra que pega que não pega. Lei que pega que não pega. Pô, como lei que não pega? Não, essa aí não pegou, não. Não pegou, isso aí acabou. Tem até a regra, mas ninguém respeita. Já cito no banco de trás, né? Na frente tudo bem, dá multa e tal. Atrás também dá, mas ninguém usa e ninguém multa também. O grande problema desse país é acreditar que tem dinheiro para tudo e não pagar o preço, né? Da gente fala, puxa, a gente tem que apertar o cinto em alguns momentos, como na nossa casa. Então fica com essa ideia de dinheiro infinito, que pode... E você percebe pelo discurso de alguns deputados que eu acho que não é de má fé. Eu acho que tem deputado que realmente acha que tem dinheiro para tudo, que é uma questão de vontade política, entendeu? Então falta essa ideia, né, mais básica de economia, né? É isso. Posso falar uma coisa do Macron? Claro. Absolvido por 9 votos. A moção de censura interpartidária apresentada pelo grupo Liotte não é aprovada por 9 votos. O presidente da Assembleia Nacional acaba de anunciar na tribuna da Assembleia a rejeição da moção de censura interpartidária apresentada pelo grupo Liotte por 9 votos, perto da maioria absoluta necessária à aprovação, ou seja, 278 votos a favor expressos pelos deputados, aonde necessitava 287. Le Monde, na França. Não sei se existe possibilidade de votar de novo, tem que dar 10 dias, 15, eu não tenho a menor ideia da legislação francesa. Mas nesse momento, a regra da Previdência está valendo, a canetada lá do Macron da 49.3 da Constituição está sendo utilizada. Mas eu estava vendo também, a França era o único país ali da região que a galera trabalhava menos, né? Esse aqui, ó. Todo mundo trabalha 65, 67, e os franceses querem trabalhar até os 60. Eles trabalham 62, Macron passou para 64, contribuição de 42 para 46. Isso. Mudou licença maternidade, eu não entendi direito o que foi a mudança. E mudou também regimes especiais para trabalhadores de transporte e combustível, que eles tinham tratamento diferenciado. Então, nesse momento, está valendo o que foi aprovado semana passada. Agora, eu não entendo nada de legislação francesa, se isso pode ser já agora, já chamado uma segunda votação, tem que começar do zero, Y, não sei. Sei dizer que a menina que eu conversei hoje de manhã no 710 falou que está tenso. Não é toda Paris, são grupos locais nichados, mas de botar fogo em lixo, deixar lixo espalhado tudo quanto é lugar, depedração, isso nos grandes centros da França. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Saiu era 18h49, quer dizer, 14h49 nosso essa medida, essa decisão, né? Não medida. Vamos ver o D+1 dessa história. Boa. Nós temos 3 minutos aqui apenas, rapidinho. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. O Rodolfo Gomes falou o seguinte: Gani Cabral, uma pergunta para vocês, uma dúvida, na verdade. Eu sou péssimo em exatas, mas graças a vocês me interessei muito por economia. Sou trader há 5 anos e queria expandir meu conhecimento. Esse tipo de conhecimento. É errada? É uma errada ir para essa área? Do quê? De economia. Ele é trader e quer virar economista. O que vocês acham aí? Só para responder o nosso querido Rodolfo Pergunta Gomes. o seguinte, qual é a formação dele? Se ele Às vezes ele como trader, né? Por exemplo, eu opero opção olhando muito lá da economia. Não, mas ele tem formação universitária, ele quer fazer... É uma segunda faculdade que ele quer virar economista raiz ou economista na visão macro do ambiente? Eu não sei, se ele quer apenas... Se ele se interessa pelo assunto economia, eu acho que fazer uma faculdade é muito custoso em termos de grana e de tempo, tá? Então, eu lia bons jornais, acompanhava aqui a BMC, né? Pegava um bom manual de economia e lia, que são muito didáticos. O manual do Man que eu pego na mãozinha e vai te levando, assim, sabe? Né? Tem um no Brasil do Carlos Eduardo Gonçalves, eu gosto muito também, que hoje é economista do FMI, foi professor da USP e tal. Então e vai mais direto ao ponto, uma boa base, um bom manual de economia já tá bom. Boa. Cabral, depende do que ele quer. Se ele quer mercado financeiro, chama nós aí que eu dou algumas dicas para ele. Agora, se ele fala assim, não, eu tô querendo fazer uma faculdade porque eu ainda não tenho, aí tudo bem, aí vai fazer economia, que é o que ele tá gostando, né? Se não. Só uma dica aí, evita alguns locais de economia, sem a gente falar publicamente o nome, chama a gente aí, que a gente dá, tipo, onde é que eu vou falar algumas legais, né? Então, PUC-Rio, USP, né? INSPER, se você quiser complementar, algumas aí e tal.
Estão falando que a gente recomenda. FGV tá multifacetada. Dependendo de quem você pegar na FGV, você vai estar dentro da Unicamp. Dependendo de quem você pegar da FGV, você vai estar dentro de Chicago. É muito louco a FGV atualmente. E você, às vezes, não tem muita escolha. Isso que é a droga. E fora que ele falou que é péssimo em exatas, mas economia não é exatas também. Mas se ele for para essas que a gente... Você se prepara, cara. Porque hoje... Eu tive uma aula de econometria. Não, econometria. Você chorava todo final de aula para dizer, caramba, eu entendi a data, maluco. Hoje eu entendi a data. A aula passada eu não sabia nem que aquilo era data. Aquilo era uma fórmula. Eu tive a econometria série de tempo com a Vera Fava, excelente professora, excelente. Só que eu entendia metade da aula, mas não porque ela era... Não, ela era excelente, por falha minha mesmo, por faltar neurônio mesmo, né? Então, quando eu entendia metade, eu já estava feliz. Eu falava, cara, entendi metade dessa aula. Por isso que eu avaliei bem ela. Que eu tive de econometria 2, foi que ele dava só exemplo prático, mas aí esse cara voltou para os Estados Unidos e nunca mais veio para o Brasil de novo. Mas a econometria é fundamental, cara. Né? Que é essa parte estatística econômica. Se você for trabalhar para mercado financeiro como trader, você vai usar só estatística. Você não chega para a econometria, não. Mas a econometria está na graduação. Você tem que passar por ela. Isso aí. Beleza, então, Gani Cabral, amanhã estaremos juntos de novo. Muito obrigado. Amanhã o começo da conversa vai ser Pré-Copom. Pré-Copom e pré-Fed. E o que mais vai ser dos Estados Unidos, essa doideira, né? Ficaremos monitorando. Valeu, Gani, valeu, Cabral, valeu você que esteve aqui com a gente, muito obrigado no nosso BMC Market. A gente volta amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço, tchau, tchau.